Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. No Jornal Brasil Atual, a participação de José Silvestre, que é diretor adjunto do DIEESE. Bom dia, Silvestre. Bom dia, Rafael. Obrigado pela participação, bem-vindo. José Silvestre, vamos falar sobre a mobilização, o ato que aconteceu ontem aqui na Avenida Paulista, em frente ao Banco Central, pelos representantes, os presidentes das principais centrais sindicais brasileiras, para pressionar a aprovação do auxílio emergencial de R$ 600 ao longo da pandemia. A medida provisória de Bolsonaro, que está para ser votada no Congresso Nacional, prevê apenas a manutenção de R$ 300 até o mês de dezembro. Essa é uma medida fundamental para garantir a renda dos brasileiros que vem sofrendo cada vez mais, como mostram os indicadores, as consequências da pandemia no mercado de trabalho, né, Silvestre? Exatamente, Rafael. Bom, primeiro, um breve histórico para a gente poder entender e que os nossos acompanhantes aí da Brasil Atual dizer o seguinte: o governo, o Bolsonaro, todos nós lembramos, lá no final de março, início de abril, quando foi editada a medida provisória relativa ao auxílio emergencial, Bolsonaro era contra, inclusive propôs um valor de R$ 200, todos nós lembramos. Foi graças à mobilização dos movimentos sociais, da sociedade brasileira, e particularmente do movimento sindical junto ao Congresso, que chegamos ao valor de 600. E como você muito bem lembrou, isso foi fundamental em dois aspectos. Primeiro, que conseguiu manter a renda de milhões e milhões de brasileiros que estavam na informalidade e que perderam a renda, né, com a pandemia. E, de outro lado, também foi um grande estímulo para a economia, né? Como você lembrou, os dados revelam que você teve um impulso, né? Esses recursos do auxílio emergencial, eles foram fundamentais para quê? Não apenas para a aquisição de alimentos, né? Mas de outros produtos, inclusive alguma reforma de casa, material de construção. Tanto é que esse foi também um segmento de comércio de material de construção que teve digamos assim, uma revigorada nesse período. E agora o Bolsonaro reduziu o valor de 600 para 300, né? E também aquele valor de 1.200, vamos lembrar isso, tinha um valor de R$ 1.200 para as mulheres, né, chefes de família. Esse valor reduziu para 600. Então isso a população não sentirá tão fortemente esse impacto agora, mas a partir do ano que vem, quando acaba o auxílio emergencial, isso sim vai ter um impacto. E associado a isso, Rafael, nós teremos também o avanço, ou seja, o aumento do desemprego, né? Então, nós teremos certamente, a partir de 21, uma situação muito delicada, sobretudo para a grande maioria da população que depende desses recursos, do auxílio emergencial. Silvestre, a participação das centrais sindicais, através também das redes sociais, do site, por exemplo, Na Pressão, indicando os parlamentares que vão fazer a votação dessa medida provisória, é fundamental. Como é que você avalia o resultado dessa mobilização dos trabalhadores e dos movimentos populares para que seja mantido esse auxílio emergencial? Olha, é fundamental, por um lado, para manter o auxílio e, por outro, para tentar melhorar o valor, né? As centrais sindicais brasileiras já vinham com essa estratégia, né, de fazer movimentos para pressionar o Congresso para melhorar, ou seja, manter o valor dos 600. Né? E os atos que ocorreram ontem em São Paulo e em Brasília, né, focado na questão do auxílio, embora tivesse também como bandeira a defesa da desoneração da folha de pagamento para aqueles cerca de 17 setores de atividade econômica, que é importante para manter também os empregos, mas, sobretudo, acho que os atos de ontem reforçaram essa mobilização e a ideia de nós defendermos a manutenção do
dos R$ 600 como auxílio emergencial. Vamos esperar, vamos ver se se vai ter repercussão do ponto de vista de efetivamente voltar o valor para 600. Mas eu queria mencionar também e dizer que a desoneração é um aspecto importante, desde que ela vindo ou seja, o Congresso derrubando o veto do Bolsonaro para manter a desoneração até dezembro do ano que vem, é importante também se tivermos como contrapartida a manutenção do emprego, né? É isso que eu acho que é fundamental e foi isso que as centrais defenderam e continuam defendendo. Silvestre, o governo, a equipe econômica, Paulo Guedes, fundamentalmente, diz que o governo não tem dinheiro para fazer a manutenção desse auxílio emergencial ou mesmo de manter essa desoneração da folha de pagamentos. Isso é verdade? Não, tem um grande, Rafael, tem um grande debate e um dilema aí, porque é o seguinte, você tem a emenda constitucional 95, né, a chamada emenda do teto do gasto. E o que o governo está tentando fazer, né, é um jeito de driblar ou de furar o teto, que na verdade não deveria existir, né, tendo em vista a necessidade de investimentos, né, dos recursos públicos. Então o governo, na verdade, o governo opera como se fosse uma moeda de troca, né? Ele anunciou digamos assim, a amplificação do Bolsa Família, depois com esse nome de Renda Brasil, depois de Renda Cidadã, e está tentando ver... Mas, por exemplo, tem as emendas parlamentares, tem recursos, né? Poderia, por exemplo, coisa que o governo não vai fazer, mas poderia, como é uma proposta das centrais sindicais, o Congresso aprovar da reforma tributária com caráter emergencial, taxando, né, as pessoas mais ricas, ou seja, as pessoas que podem, para que você pudesse ter recursos para fazer o enfrentamento da pandemia nesse período crítico que nós estamos vivendo. Mas acho pouco provável que isso aconteça. Da mesma forma, imagino que esse ano, como nós já estamos no final do ano, tenha alguma aprovação em relação a isso. Provavelmente, dado o processo eleitoral, isso só deve ocorrer o ano que vem. Pelo menos é o que está indicando o cenário. Tá certo. Quero agradecer a participação aqui no Jornal Brasil Atual do José Silvestre, que é diretor adjunto do DIEESE, do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sociais. Muito obrigado, viu, Silvestre, pela tua participação aqui no Jornal Brasil Atual. A gente volta a fazer contato numa nova oportunidade. Um abraço. Obrigado, Rafael. Um abraço. Bom dia. Bom dia. Conversamos com o José Silvestre, do DIEESE, aqui no Jornal Brasil Atual.